O dia em que o mundo parou para morrer. O sol ainda não havia nascido quando os primeiros homens começaram a avançar. Era o primeiro dia de julho de 1916. O campo ao norte da França dormia sob uma névoa fria e úmida. E nas trincheiras, que rasgavam a terra por quilômetros, 120 mil soldados britânicos esperavam o sinal. Muitos deles nunca haviam visto combate. Eram voluntários, trabalhadores de fábricas, professores, mineiros, filhos de fazendeiros que haviam deixado seus lares movidos por cartazes de recrutamento e pela promessa de que a guerra terminaria antes do Natal. Não terminou, e agora estavam aqui, na beira de um abismo chamado Somme. Os generais haviam prometido que seria diferente. Durante 7 dias seguidos, a artilharia britânica havia despejado mais de 1.500.000 projéteis sobre as linhas alemãs. 7 dias de bombardeio ininterrupto. O barulho podia ser ouvido até nas costas da Inglaterra. Os comandantes acreditavam, com convicção absoluta, que nenhum ser vivo poderia sobreviver àquele inferno de ferro e fogo. Estavam errados. Os alemães haviam escavado bunkers com mais de 12 metros de profundidade. Enquanto os obuses britânicos destruíam a superfície da Terra, eles permaneciam vivos lá embaixo, protegidos pelo peso do próprio planeta. E quando os canhões finalmente silenciaram às 7h30 da manhã daquele primeiro dia de julho, os soldados alemães subiram, montaram suas metralhadoras, esperaram, o apito soou, e os britânicos começaram a caminhar. Não correram, foram orientados a caminhar. Os generais acreditavam que os alemães estariam mortos e que os soldados precisariam apenas atravessar o campo para ocupar as posições inimigas. Então, eles caminharam, em fileiras organizadas, com seus rifles apontados para frente, carregando equipamentos de mais de 30 quilos cada. Caminharam em direção às metralhadoras, como se caminhassem para o trabalho numa manhã comum. O que aconteceu nos minutos seguintes não tem equivalente na história da guerra moderna. As metralhadoras alemãs dispararam em rajadas contínuas, varrendo as fileiras britânicas da esquerda para a direita, de volta para a esquerda sem parar. Homens caíam aos montes, uns sobre os outros, antes mesmo de perceber que tinham sido atingidos. Os que sobreviveram à primeira rajada continuaram avançando, porque as ordens eram avançar. Os que paravam para ajudar os feridos eram abatidos no mesmo instante. Havia corpos por toda a parte, e o campo que antes era verde havia se tornado uma extensão de uniforme caqui e sangue. Em alguns setores, batalhões inteiros foram destruídos em menos de 2 minutos. O batalhão de Newfoundland avançou com 900 homens. Quando o dia terminou, apenas 68 deles ainda eram capazes de responder ao chamado. Não em dias, não em semanas, em uma única manhã. Nas trincheiras de retaguarda, os oficiais tentavam compreender os relatórios que chegavam. Os mensageiros morriam antes de alcançar o destino. Os fios de comunicação haviam sido cortados pelos bombardeios. Havia um caos absoluto de informações fragmentadas, gritos e silêncios que não deveriam existir onde deveria haver avanço. E ainda assim, ao longo do dia, mais ondas de soldados foram enviadas. Mais fileiras de homens caminharam em direção às mesmas metralhadoras, porque a batalha havia sido planejada e o plano deveria continuar. Quando o sol se pôs naquele primeiro dia de julho de 1916, o exército britânico havia sofrido 57.470 baixas, mortos, feridos, desaparecidos, em um único dia. É o dia mais sangrento da história militar britânica. É um dos dias mais mortíferos da história da guerra em qualquer nação, em qualquer século. A Batalha do Somme continuou por mais 4 meses e 18 dias. Quando terminou, em 18 de novembro de 1916, mais de 1 milhão de homens de todos os lados haviam sido mortos ou feridos. O avanço territorial britânico, ao final de tudo aquilo, media, no ponto máximo, 12 quilômetros. 12 quilômetros de lama, arame farpado e ossos. Em 4 meses, o front havia avançado uma distância que um homem percorreria caminhando em 2 horas. A terra do Somme ainda guarda os restos de milhares de soldados nunca identificados. A cada ano, as lavouras da região revolvem novos fragmentos humanos à superfície. Botões de uniforme, capacetes amassados, ossos que um dia pertenceram a um filho, um irmão, um pai que nunca voltou para casa e cuja família jamais soube onde ele caiu. Eles foram para a guerra acreditando que voltariam heróis antes do Natal. O Natal chegou, e chegou de novo, e eles nunca voltaram.